Boa noite, tudo bom com vocês? Quarta-feira de cinzas, né? Para nós já é começando o nosso ano de 2026. Apesar da gente já estar começando há muito tempo, né, Carol? Começamos cedo, começamos em janeiro, ó, trabalhando. Mesmo porque o que a gente, eu falo que quando a gente trabalha com o que gosta, a gente não trabalha, né? A gente vai vivendo com prazer. E o que a gente faz aqui é isso, é educar você para os óleos essenciais, forma de uso, por que usando do terra e os benefícios, para que você tenha qualidade de vida como nós temos. Eu sou a Renata Silva, consultora de bem-estar, sou terapeuta integrativa e estou com os olhos há 5 anos. Comecei por causa de uma dor, que era o climatério, menopausa, climatério, e tinha muitos fogachos. E desde que eu conheci um óleo, eu comecei a passar e desde então não tive mais. Obviamente, não acreditei desde o primeiro momento, mas eu estava aberta ao novo e ao natural. E porque tudo que você escutava era que você tem que usar hormônio, ou que você tem que usar isso, que aquilo, que aquele outro. Enfim, comecei a usar os óleos, virou minha opção, né? Uma escolha que eu tive de me cuidar através dos óleos essenciais. Estou cada vez melhor, né? Eu vejo as pessoas sofrendo aí por causa de climatério, de fogacho e de todo o combo, né? A gente não tem mais o estrogênio, então são 400 funções a menos no seu organismo. E só você repondo o hormônio, ele não cobre tudo, né? Então, por isso que eu escolhi me cuidar com os óleos essenciais. Nós somos do time de Propósito BH. Eu vou compartilhar aqui uma tela. Hoje nós estamos de slide novo e vamos começar a falar sobre os óleos essenciais. Mas eu trouxe de uma forma bem explicativa para que você realmente entenda o que que é óleo essencial, por que que a gente usa do terra e quais os benefícios que ele tem no nosso organismo. Hoje nós vamos dar ênfase a um óleo que é o Zengest, que é para o sistema digestivo. Então vamos lá. É só montar aqui. O bem-estar na palma da sua mão com os óleos essenciais. Eu estou cuidando de uma pessoa que ela tem uma questão de estresse, de ansiedade muito grande. E assim, no primeiro dia, ela usando os óleos, eu ali ajudando, no segundo dia ela já me ligou falando que estava apaixonada com os óleos, que não teve crise, enfim. Gente, o que que eu acho legal? Por que que eu coloquei aqui bem-estar e por que que eu tô falando isso? Porque os olhos, por mais que você, às vezes, você tenha patologia, você tenha um medicamento, os olhos, eles estão na palma da sua mão. Eu sempre falo que é como se você, quando a gente tem uma patologia, a gente está mais ou menos numa guerra. E quando você tem os olhos, você tem o armamento, ele está na sua mão. Você consegue. Eu estou nervosa, eu tenho um óleo que eu posso inalar. Eu estou com dor, eu tenho um óleo que eu posso passar. Então, você tem armas para conseguir se manter em harmonia. Então, os óleos essenciais, apesar de eu usar essa palavra de armas, mas é a sua forma que você tem para que você se cuide de forma natural e na palma da sua mão. Então, só para a gente entender um pouco, né, por que os óleos essenciais? doTERRA quer dizer presentes da terra. Então, hoje a doTERRA é um líder mundial em bem-estar e aromaterapia. Ela está presente em mais de 100 países. Empresa de capital privado, selo de pureza, que é o que faz diferença para você usar uns óleos no termo de grau terapêutico. E o fornecimento da doTERRA por Coimpar. O que que significa? Cada gota de óleo essencial carrega a força da natureza e o trabalho de comunidades em 35 países. Então, a doTERRA apoia agricultores locais, promove bem-estar no mundo inteiro. Gente, isso é muito legal. Nós temos óleos. Quando chega para você o kit, tem óleo do mundo inteiro ali naquele kit. Imagina como você vai lá na Austrália comprar um melaleuca, né? Então é muito bacana o que a doTERRA faz.
Com esse trabalho de co-impacto, ela trabalha com as comunidades, ela tem a fidelidade, ela ajuda. O que precisar, né? Precisa de uma escola, precisa de uma adutora, precisa de hospital. A Duterra está ali, ajudando essa comunidade, e com isso tem a troca de um produto puro, né? Um produto mais confiável. Aqui nós temos os 7 sócios fundadores que ainda estão à frente da Duterra, tá? E a Duterra Rio está nos Estados Unidos. A Doterra tem 3 fábricas. Então, ela tem uma nos Estados Unidos, que é em Utah, tem uma na Irlanda, que atende toda a Europa, e em 2023 foi inaugurada do Brasil, que é em Joinville. Foi investido 50 milhões nessa fábrica, e o que eu acho bacana é que ali tem um laboratório, gente, de alta tecnologia. Falam que é melhor do que dos Estados Unidos. E a ideia da Terra tem potencial para atender assim toda a América do Sul. E é esse o caminho. E aqui uma reflexão, né? É impossível não notar o crescimento impressionante do número de farmácias próximas a nós. Já podemos comparar com a quantidade de padarias. Cada esquina tem uma. Então, uma questão para a gente pensar: nós estamos mais doentes ou mais dependentes de medicamentos? A saúde preventiva, ela está sendo esquecida? Isso é para a gente realmente pensar, porque cada esquina tem uma farmácia e elas estão lotadas. Se a pessoa está indo numa farmácia, ela está mais doente, ela está mais dependente, o que está acontecendo? O que que ela está tratando? Eu sempre gosto de fazer essa analogia, né? O que que o fármaco trata? Ele trata o sintoma. O que provoca aquele sintoma, o fármaco não consegue chegar. E é isso que eu tenho visto, né? As pessoas buscando muito fármaco e esquecendo de cuidar realmente da causa raiz. Por isso que nós vamos falar dos óleos essenciais. Então, o que que é um óleo essencial? São substâncias naturais extraídas das plantas, altamente concentradas e voláteis. Carregam o aroma e os compostos químicos terapêuticos da planta de origem. Atua como forma de defesa da planta, protegendo-a contra fungos, bactérias, insetos e condições ambientes adversas. Então, quando a planta ela se sente em estado de defesa, ela desenvolve esse óleo essencial que fica aqui no sistema imunológico dela para ela se proteger. Porém, é um composto químico terapêutico natural. Então, a química da planta natural entra em conversa com o nosso organismo, que também é uma química, e ali a conexão acontece, tá? E de uma forma bem reconhecida, né? O óleo, quando chega no nosso organismo reconhece. E aí é mais fácil dele transitar por dentro de nós, vamos dizer assim, né? E o óleo essencial de grau terapêutico. Então, o que que é óleo essencial? É isso. Agora, o que que é o de grau terapêutico? É aquele considerado mais puro e de maior qualidade, livre de contaminantes, adequado para o uso em tratamento de saúde e aromaterapia. Então, existe diferença? Sim, existe. Quando você vai em algum lugar próximo para comprar óleo essencial, que o preço é acessível demais e que ele é vidro muito grande, você pode saber que ele não é puro, ele não foi testado tantas vezes quanto os óleos da nossa empresa. E por que que a gente usa óleos? Mais saúde, menos gasto com médicos, em seu uso constante. Por que que eu gosto de falar isso? Porque óleo essencial não é remédio, não é um negócio que você toma pontualmente. Existem os óleos, por exemplo, eu estou com a garganta arranhando, eu vou lá e coloco uma gotinha de melaleuca, isso é pontualmente. Mas alguns óleos das emoções, por exemplo, base, eu tenho que usar na constância, tá? Né? Eu estou nervosa agora, vem cheiro um óleo. Não, quando você usa na constância, a tendência é você nem chegar no estresse.
100% natural, sem sintético, centavos por gotas. Por quê? Porque eu tenho um vidro que tem 300 gotas. Eu pego o valor e divido por 300. É esse valor que eu pago. Se você for comprar uma caixinha de fármaco hoje, você vai ter as grades, só você pode tomar. Isso também é um detalhe. Eu sempre pego e falo que quando eu tenho um kit, eu coloco na minha sala e todo mundo passar ali vai usar. Então, é algo que eu posso compartilhar. Isso também é bem bacana, é vantajoso. É um estilo de vida saudável, natural e seguro, sem efeitos colaterais. Por que que ele não tem efeitos colaterais, gente? Porque olha bem, ele contém centenas de diferentes compostos, oferecendo habilidades complexas e versáteis, sem a criação de resistência. Então, se eu pegar um lavanda, ele tem vários compostos, tipo 200 a 600 compostos. E aí, ele é bom para alergia, queimadura, para um sono de qualidade, para bruxismo, para ativar o colágeno na nossa pele. Então, olha bem, o quanto de coisa, né? O quanto de benefício que um óleo traz para gente. E por que que ele não cria resistência? Porque cada gota é um DNA vivo. E quando entra no seu organismo, ele é eliminado. Então, quando vem outra gota, ele já é outra, ele é reconhecido de forma diferente. Diferente do remédio. Quando eu tomo um fármaco, às vezes o médico até troca, né? Vai trocando os remédios, as marcas, porque o organismo ajusta e às vezes ele, esse remédio não está fazendo mais efeito. Eu vejo muito pelo meu pai. Ah, vamos trocar, que esse aí já não faz mais efeito. Então, vamos trocar. E o óleo essencial, ele não tem isso, ele não cria resistência exatamente por isso, tá? Porque ele é um DNA vivo. Se eu inalar aqui o mesmo vidro, coloco uma gota em mim, na Carol e na Lucimara, o efeito é diferente, porque ele vai escanear o que eu preciso, o que as meninas precisam, e ali o efeito acontece. E sim, a nível celular, pelo fato dele ser micropartícula, ele consegue penetrar dentro das células e desinflamar, desintoxicar, desparasitar. Ele realmente é um processo muito incrível que esses óleos, com esses tantos de testes, né, ele faz em nosso organismo. E o que que difere a marca do Terra? O selo de pureza, CPTG, Certificado de Pureza Testado e Garantido. Então, olha bem, a do Terra, esse teste é feito no lote. Então, ela pega ali, são feitos, cada lote dos óleos essenciais passa por mais de 50 testes diferentes nesse protocolo. E o que que testa? Muitas pessoas às vezes me chamavam para perguntar o que que testa. Então, eu trouxe para vocês saberem. Análises químicas, microbiológicas para garantir pureza, potência e segurança. Nós temos um vídeo no YouTube, na página da Duterra, que é legal de vocês assistirem se tiverem curiosidade de saber o quanto de teste, por que tantos testes nesses óleos, tá bom? É que como a gente usa os óleos, né? Existem várias formas de usar. Você pode usar a via aromática, que é a inalação. Aí pode ser difusor, concha com as mãos. Eu sou a favor de, quando eu estou muito nervosa, eu tenho que inalar o óleo. O difusor é bom se eu ficar muito próxima dele. Porque o difusor, não sei se vocês estão vendo aqui em cima, ele está trazendo o aroma para o ambiente. Mas quando o estresse está chegando em mim, o coração dá taquicardia, o coração está mais estressado, eu vejo que eu não estou conseguindo me controlar, eu tenho que pegar o óleo e cheirar. Então, eu estou muito, eu vou fazer ginástica, estou muito cansada, preciso ir, eu cheiro o óleo. Quanto mais próximo eu tiver com a inalação, mais o efeito vai ter potência, isso vai ter resultado rápido. O difusor, vamos dar um exemplo bem clássico. Eu estou estudando e eu preciso me concentrar. Eu coloco o difusor aqui, vai dar um resultado ótimo, porque o tempo que eu estou estudando, o difusor está funcionando. Eu estou dormindo, a mesma coisa. Eu estou trabalhando, tem que focar. O meu ambiente vai estar ali com o difusor. Mas quando eu preciso que o óleo chegue em mim com mais velocidade, é importante a inalação, a concha mesmo, tá?
e ele vai para o seu sistema nervoso central, promovendo equilíbrio. Pode ser usado também na aplicação da pele, que a gente chama de topicamente. Então, você pode usar em massagens, compressas, banhos aromáticos, aplicação localizada, sempre diluindo. Eu até coloquei aqui, ó, sempre diluir em óleo carregador. Carreador. Por quê? Porque tem óleos que são cáusticos, então ele pode, se pegar um orégano e passar direto na sua pele, vai queimar, vai arder, porque ele é cáustico, tá? O Deep Blue, por exemplo, tem a pomada, ela é só passar direto, mas tem o óleo a gente sempre dilui. E via interna, sim, você pode usar com cápsulas, pode colocar saborizando sua água, pode usar no mel. Às vezes a pessoa fala, ai, Renata, eu não vou gostando do óleo e tal. Coloca uma colherinha de chá de mel, coloca uma gotinha e toma. Por quê, gente? Processos digestivos, imunológicos, metabólicos. Tem questões que você precisa se cuidar que você tem que escolher a forma de usar, né? Ah, eu tô com um problema digestivo, eu posso passar no pé? Pode, mas se você tomar, você vai ter um resultado mais rápido. Então, esses raciocínios que você tem que ter quando você começa a usar os olhos, tá? E aí, vamos aqui voltar, só para a gente inalar aqui um molinho. Boa noite para quem chegou agora, quem já estava aqui. Então, ó, você molha a sua mão, não precisa nem virar uma gota na mão. Aplique uma mão na outra de forma leve e show. Fecha os olhos. Quando vocês fecham os olhos para inalar o óleo, é, a molécula do óleo, independente de você fechar ou não, vai acontecer. Do bulbo olfatório, vai para o seu sistema límbico e acalma. Se você está muito nervosa, é até legal de você falar, né? Ó, ai, fica calmo, tá tudo bem, isso aqui. Mas, independente da crença, né, o óleo é ciência, então ele vai fazer efeito e você vai ter um resultado bom, tá? Muita gente gosta de fazer ou a concha, tem gente que faz assim, e se você que escolhe, tá? A melhor forma que você achar mais conveniente. O importante é que esse óleo penetre no seu sistema límbico. E em 22 segundos, a molécula chega no seu cérebro, circulação segura em 2 minutos e 20 minutos em cada célula do seu corpo. Gente, isso nada, em lugar nenhum isso acontece. É interessantíssimo, assim, a potência da velocidade dos olhos no seu organismo. Ontem uma pessoa me chamou com a pele toda, toda vermelha de uma alergia, e aí a gente passa lavanda, né, que vai acalmar. Deu assim pouquíssimo tempo, ela falou, não, minha pele já melhorou, estava queimando. É muito rápido o resultado. E aqui, nós temos aqui os nossos 12 óleos, né? Nós vamos falar aqui rapidamente, a Carol e a Lucimara vai me ajudar. É, quando você compra o kit, a doTERRA, gente, ela compra, ela já criou tudo, ela já entendeu como que é seu funcionamento dentro de uma rotina. Então, a gente não precisa inventar nada, né? Já está tudo pronto. Então, quando você compra, ah, Renata, eu preciso de um óleo para dormir, nós temos, para respirar, nós temos. Então, esse kit, que você vai começar a usar os óleos agora, é importante você comprar um kit. É muito óleo? Não é, gente, porque se pensar bem, nós temos vários órgãos. Cada órgão é uma emoção. Olha isso. Só aí dá quantos órgãos. Então, a Doterra já pensou para gente, os olhos estão aí disponíveis na palma da nossa mão, e aí a gente vai aqui agora te ajudar, tá? Carolzinha, você quer falar do Lemon? Certo. Boa noite a todas. A Carolina, Eu não tô te ouvindo, Carol. não, Agora sim, vai. tá? Tá. Oi, boa noite. Eu sou a Caroline, já tenho 3 anos na Inglaterra. Eu comecei por problemas respiratórios, sempre uso bastante remédio na infância. E tudo também tem um lado foi emocional também, né? Tá dando mau contato, parece, no seu fio. Vê aí. Melhorou? Melhorou muito.
É o fone. Obrigada. E eu comecei, né, cuidando da saúde. Um dos óleos que eu usei foi o Lemon. O limão siciliano me ajudou bastante, ajuda até hoje. É um óleo que ele cuida das questões de alergia, principalmente essa parte do olho. Quem tem esse problema respiratório, né, passa por isso. Então, ele limpa bastante essa secreção que fica aqui. Então, não. E como ele é versátil, é uma química, igual a Renata falou, ele vai cuidar também não só dessa parte respiratória, mas vai cuidar também a gente está vendo na imagem ao lado, de todo. É como se fosse um detergente. Então, ele vai limpar seu organismo. E o mais importante que foi para mim e para quem usa é a constância. Então, quanto mais você usa o óleo, melhor seu organismo vai ficando. Esse óleo é ótimo para estudar também no difusor. Gosto muito dele, dá muita clareza. Então você consegue focar. Então, volta às aulas aí, vai ser muito bom. Quem tem dificuldade de leitura, atividade, então ele finaliza melhor, tá bom? No difusor, né? No difusor. Na Isso. verdade, pode até usar na inalação. A gente tem um pouco de receio de falar sobre isso, da inalação do óleo cítrico, lemo, laranja, tangerina, porque se você faz assim, vai para o sol, você vai ficar manchado, porque ele é fotossensível. Então, a gente gosta de usar ou na ingestão ou no difusor, tá? É, eu Ótimo. uso mesmo Ah, à noite na inauguração, à você tem noite, razão. tudo bem, à noite é ótimo. Lucimara, quer falar do Copaíba? Ah, o Copaíba, ele é incrível, né? Primeiro, eu vou me apresentar, sou Lucimara. Eu já conhecia os óleos essenciais, mas, assim, as meninas me indicaram num projeto que a gente participou, Shirlane, Marília me indicaram, a melhorar meus produtos. Eu sempre trabalhei com produtos artesanais e usava essência. E elas me ajudaram a ver que se eu colocasse os óleos essenciais, se eu trabalhasse com eles, além de dar conforto, eu ia trabalhar com a parte emocional, terapêutica de verdade, né? E com isso, eu simplesmente me apaixonei, comecei a estudar uma terapia, reflexologia. Hoje, nos meus atendimentos, eu uso apenas os óleos essenciais do Terra, e tenho tido excelentes resultados, né, com as minhas clientes. Então, super recomendo. Entrei de paraquedas e super, agora é minha vida, né? Da minha, minha vida e da minha família, né? E um dos que eu super amo é o Copaíba. Ele tem ação anti-inflamatória natural, né? Melhora a nossa imunidade, é calmante, hidrata, cicatrizante. Para bronquite também, né? A gente pode fazer aí uma junção do Copaíba, o Lemon, o Onguarde. Ele vai estar trabalhando aí com essa parte imunológica, né? E vai estar melhorando em todos os sentidos, né? Nossa imunidade, cuida do nosso sistema nervoso e, como eu disse, um anti-inflamatório natural que faz toda a diferença na nossa vida, né? Usar 3 gotinhas dele pela manhã é incrível. A gente consegue notar rapidamente os benefícios ali na nossa rotina, na disposição. Então, é um óleo incrível e que veio do Brasil, né? Então, isso aí já deixa a gente ainda com aquele coração mais quentinho, saber que é nosso aqui, né? Aí eu aqui Sim. colando nas minhas notinhas aqui. Porque eu achei legal trazer essa imagem para a gente começar ter conhecimento da planta, né? E a copaíba, gente, é uma resina que é retirada, elas entram dentro da árvore, assim, você vê que então, não sei como que chama esse negócio que fura, e aí sai o óleo. E depois que eles tiram, eles fazem tipo um corativo ali na árvore. E depois de 6 meses que eles vão voltar nessa árvore. É muito bacana a forma que a Doterra ela coordena isso, ela ajuda, ela ensina. E tem histórias, né, que antes era feito totalmente de forma desordenada. E a história do Copaíba é muito antiga, diz que os índios ficavam observando os animais feridos roçando na árvore de copaíba. E ali eles começaram a entender que aquela árvore tinha alguma coisa que poderia melhorar, porque os animais faziam isso. E aí encontraram a resina e aí tudo começou. Tanto que eles chamavam de copaíba como óleo do ouro. Né? Os portugueses sempre falavam lá nas cartas, falavam lá tem um óleo de ouro, porque era copaíba. Então é muito bacana, é um anti-inflamatório natural e sim, nós tomamos todos os dias. Lema e copaíba é algo que a gente toma todo dia de forma constante, dessa forma que a Lucimara falou. Eu gosto de botar sublingual e o lema em cima da língua,
Mas, e hoje eu estava ensinando uma moça e ela falou: Ah, eu vou colocar no meu banheiro, que ali eu já escovo o dente, já limpo a língua e já tomo. Eu falei: É, boa ideia, porque eu sempre falo para colocar na cozinha e eu adorei a ideia de colocar no banheiro também. Então, existem essas possibilidades. Porque óleo, ele tem que ser visível, porque você não tem ele ainda como um hábito. Ele não é automático para você. É um hábito novo. Então, para ser novo, para eu lembrar, eu tenho que ficar olhando. Então, acorda de manhã, eu sempre falo, acorda de manhã, escova os dentes, escova a língua, e aí goteja o óleo. Então, banheiro vai ser uma boa ideia mesmo. Quem quer falar do balance? Carolzinha? O Balance é o nosso amigo aí, né? A gente já tem que andar com ele na bolsa, onde você for. É um óleo que traz equilíbrio para os momentos do dia a dia. Você consegue aí ver a imagem ao lado, como que fica quando a gente escuta ou vê alguma coisa que tira a gente do centro. Então, é um óleo que te traz mais para a consciência. Não que você não vai ter problemas, mas ele não vai deixar você explodir. Você vai pensar antes de falar. Criança, qualquer faixa etária, usando óleo, sistema nervoso aqui, ó, excelente. Difusor em casa. Ou difusor, eu coloco aquele difusor com ar, né? Então, esse óleo é uma coisa, né? Você fala do balance, ele já, só o nome já te traz aquele equilíbrio. Então, é importante usar. E o sono, né? Vale lembrar que ele é muito precioso para você equilibrar, para você ter uma noite melhor. Principalmente quem tem dificuldade de relaxar a mente para dormir, né? Fica pensando, então ele vai cuidar de você até você usar um óleo à noite. Isso mesmo, Quer que completar? a gente sempre fala que a insônia nunca vem da noite, né? Vem do dia. Então a gente sempre usa esse combinado, o balanço de dia, para você ter um equilíbrio, manter seu cortisol em harmonia, e à noite você usar um lavanda. E eu trouxe para vocês porque a gente sempre fala que é um blend patenteado pelo doTERRA e que os especialistas que fazem essa combinação e que nós sabemos o que colocam, não sabemos a quantidade. E aí eu trouxe para vocês, olha o tanto de óleo que tem no Balance. Olíbano, que é o nosso frankincense, tanaceto azul, jasmine do imperador, camomila azul, root e o abé. Então é muito óleo potente que traz você para o momento presente. Porque o Balance ele faz isso. Você está nervosa, você cheira o Balance, ele te traz para o momento presente na hora. O que vale é o presente, gente. O passado foi, o futuro não chegou. Então, é viver aqui e agora. Por isso que a gente vive sofrendo, que a gente vive na emoção. Não, a gente tem que viver aqui, nesse momento. E o balance é excelente para que esse emocional se equilibre. E aqui, essa pesquisa que eles fizeram, né, antes do balance, você pode se observar. Quando você está nervosa, você não raciocina. Foi o que a Carol falou, né? E quando você passa o balance, vai te trazer esse raciocínio, você equilibra. Você consegue ver as coisas como realmente elas são. Não deixa as emoções te tomar conta. Então, aqui é para provar isso aqui mesmo, tá? E o frankincense? Lu, Olha, eu vou até dar um relato aqui do Balance rapidamente. Quando você me convidou para ajudar na aula de hoje, eu achei que eu ia ter um mini infarto. Já usei meu Balance aqui e estou plena. Funciona demais, viu, adoro. gente? Não tive infarto Viu? mesmo. Aí eu tô Vamos falar usando, do né? frankincense, então. Isso. Então, o frankincense, ele é um queridinho, né? Ele é maravilhoso, ele potencializa todos os outros óleos. Ele é um óleo, assim, incrível, né? Que faz com que a gente consiga absorver ainda mais dos outros óleos, né? Ele trabalha o sistema nervoso, fisiológico, né? A gente pode passar ele nos olhos, ajuda a deixar a pele também, né, mais renovada. É interessante a gente usar ele pela noite, que aí a gente pode ter uma boa noite de sono, também renovar, que recupera, né? Que a gente recupera o que a gente passou durante o dia, ajuda na concentração, acalma, né? Alivia a ansiedade e, como eu disse, potencializa os outros óleos. Então, quando a gente faz um blend
que, por exemplo, para a pele, e coloca o frankincense, a gente consegue ver ainda mais os benefícios dele, né? Ele é um óleo rico, é um óleo que não pode faltar no nosso kit, na nossa farmacinha, porque ele é simplesmente incrível, né? Ajuda no nosso sistema nervoso, a gente pode colocar uma gotinha sublingual, né, também, todos os dias, e quando tiver também no momento de ansiedade, estresse, ele também funciona para acalmar, para equilibrar. Então, a gente, assim como a gente usa o balance, a gente também pode estar usando o frankincense e sempre colocar ele nos nossos blends, né? Porque ele faz com que a gente ainda tenha mais benefícios, né? Eu, por exemplo, fiz um para pele, a gente teve na aula da semana passada, coloquei, e hoje minha mãe estava falando, Lu, sua pele tá incrível, o melasma acabou. E assim, realmente, eu tenho sardas, né? Mas eu tava com aquelas manchas escuras, assim, né? Aqui do ladinho. E eu tenho usado todos os dias à noite, passei no meu pé também, eu até coloquei esses dias no grupo, que eu fiz esse mesmo blend que eu tô usando no rosto, eu passei no meu pé. Eu sempre tive, eu tinha, né? Uma descamação horrível no meu pé, que nunca passava, e agora meu pé tá de princesa. Então, quando a gente faz, né, o uso dos óleos e sempre acrescenta o frankincense, a gente tem ainda um resultado ainda maior. Isso mesmo. E completando, eu gosto muito de passar ao redor dos olhos, das orelhas, em glândulas, porque ele é regenerador, né? Então, eu falo que eu tenho um óculos que eu fiz com 40 anos, até hoje eu uso o mesmo óculos, não aumenta meu grau, porque eu sempre, gente, mas é toda noite, eu não esqueço, não acaba, eu não compro mais, não, é toda noite. Eu passo ao redor pouquinho, uma gotinha ao redor aqui. Passo, meu pai é surdo, usa aparelho, então eu gosto de passar ao redor das orelhas e sempre em glândulas, glândulas mamárias, sabe? Eu gosto muito de passar porque ele é regenerador celular. Eu trouxe essa foto aqui para vocês porque a árvore do olíbano, do frankincense, gente, ela é muito difícil. Normalmente ela fica muito em pedestais, assim, em pontas de montanhas e eles falam que ela fica rodeada de cobra. Então, são encantadores de cobra que conseguem buscar esse frankincense, que conseguem retirar esse frankincense. Bem interessante a história. Depois vocês procuram para vocês estudarem, porque a gente tem que dar valor, né? Eu acho legal você saber um pouco dessa história para vocês começarem a entender o tanto, porque às vezes a pessoa fala, não, mas que óleo caro, mas por que que ele é caro, né? Assim, e divide ele por 300 gotas, vê quanto que você paga para regenerar suas células, para não, você não ter uma patologia maior, para não piorar. É outra coisa, eu tomava muito aquela cápsula de Adaptive, e ela saiu, ela está fora de linha, e eu falei, meu Deus, eu estou na menopausa, né? O que que vai acalmar? E aí eu comecei a usar o frankincense, uma gota sublingual. É incrível o resultado. Você falou, Lucimara, você falou lindamente, porque ele realmente ele equilibra o seu sistema nervoso. Porque o bala você passa, cheira e vai. Ele mantém também. Então, o frankincense, além de trabalhar a imunidade, enfim, ele é um óleo completo, assim, maravilhoso. Por isso que a gente sempre potencializa com uma gotinha dele em tudo que a gente faz. Peppermint. Carol? Oi, aí ó, a gente está vendo aí essa imagem bonita, né, da corrida. É um óleo de um movimento, né? Permite é um óleo que te leva para respirar melhor, para o bem-estar, principalmente na inalação. De manhã, quando você estiver meio desanimada, não tô querendo fazer alguma coisa, já usa ele, não deixa prosseguir, não. Inala ele, vai para atividade física, vai fazer alguma coisa que necessite de oxigenação cerebral, voltar para o foco, usa ele. Sentiu que vai ter aquela dor de cabeça que já sente sempre, usa ele antes de tomar remédio. Vai usando o óleo antes de tomar um remédio para ver se é necessário mesmo. E pode ser causado por alguma emoção. E ele também é ótimo para refrescar o corpo. Então você pode colocar numa água saborizada, coloca um tangerine, leva para atividade física. Então é um óleo muito completo também. Então, quando a gente fala dos óleos, a gente não vive sem eles, né? Porque a gente acorda e inala uma, né, um óleo puro que cuida da gente e deixa a gente melhor.
Quer completar ou Pode colocar Renato? na água saborizada, né? Pode saborizar com uma gotinha. O óleo equivale, uma gota equivale 25 xícaras de chá, então não coloque duas, porque senão você não aguenta tomar água. Coloca uma garrafa de alumínio, inox ou vidro, não coloque em água de garrafa de plástico. E eu sempre falo nas minhas aulas, não dê asa para sorte, assim, não ache que não vai ter, né? Já usa, já inala, que você vai ficar resguardada, protegida a partir dali. O Zengeste, vou deixar ele para falar no final, porque a gente vai dar mais uma ênfase nele e eu quero fazer um testezinho aí também com vocês, tá? Vamos lá, tangerine, Lu. Ai, o tangerina é incrível, né? Ele entrou na minha vida assim para nunca mais sair. Foi o meu primeiro brinde que eu ganhei da do Terra, foi um tangerine de 15 ml, então não vou esquecer nunca. E ele é o óleo da Olha. alegria, o óleo da alegria. Tenho tido excelentes resultados com ele nos meus atendimentos, pessoas depressivas que estão sem disposição, aí estão usando não só na sessão, mas em casa, na água. E recentemente uma cliente me parou na rua e falou assim: você mudou minha vida. Eu voltei a sorrir, eu voltei a ter vontade de fazer as coisas, porque ela estava realmente passando por um processo de divórcio. Então, ele realmente traz aquela vontade, né, de sorrir, né? A foto aí mostra, deixa bem claro, né? A gente se sente assim com realmente uma disposição diferente, né? É também o óleo da prosperidade, né? Ele atua no sistema linfático, então ajuda a dar essa drenada aí, né? Tira a letargia, é o óleo da criatividade. Por exemplo, estou estudando muitas coisas ao mesmo tempo, né? E eu tenho que, às vezes, entender coisas que é difícil para mim, que está tudo novo. Eu gosto de usar ele no meu colar, né? Que aí eu fico aqui sentindo que porque ele ajuda na criatividade, a gente conseguir também discernir o que está fazendo, né? Então, ele com certeza um óleo que faz muita diferença, traz muitos benefícios, e é importante, e por ser cítrico, né? A gente tem que tomar esse cuidado para não porque ele é fotossensível, então a gente pode usar, ingerir ou no colar, no difusor, né? Evitar usar em contato com a pele quando for sair no ar livre, assim, para não correr riscos. Mas ele é aquele óleo que a gente tem que carregar para a vida, ele faz toda a diferença na nossa rotina. Isso. E você sabia que ele tem mais linalol do que o lemon? Então, em questão de sistema linfático, você colocar, por exemplo, uma gota do tangerino com uma gota de peppermint, colocar na água, você vai drenar muito, você vai muito ao banheiro fazer o xixi. É muito bom ele para pessoas que estão com edema, sabe? Esse óleo é bacana demais na conta. E eu sempre gosto de completar, né? Nós não somos a nossa mente. Então, o tangerina, ele te mostra muito isso. Aquele dia que você tá depressivo para baixo, gente, não é você. Você passa, aquilo passa. E os olhos, ele te traz para o momento presente. E o tangerina, ele faz isso de uma forma muito bonita, porque ele traz leveza para você. Você sai daquele processo e vibra mais alto. Muito bem. E o brief, Carolzinha, esse é seu, né? Esse é um querido, né? A gente vê aí o Rolon diluído, que a gente usa muito também para proteger as vias aéreas aqui, principalmente quando essa mudança de tempo ou algum cheiro que não é legal, aí já começa aquela coriza. É um óleo que protege seu pulmão, rinite, pessoa que tem muita alergia, muita secreção, gripa muito rápido, é, sempre também tá usando produto químico, então você protege seu pulmão. Aqui a gente vê ao lado o de gotas, né? Eu uso muito ele para dormir. Então é legal você ter o rolãozinho na bolsa, porque você já anda com ele e ter o difusor para você já dormir, já acordar melhor, para quem ronca. Então é um óleo que você vai sempre estar inalando, passa topicamente no pé. Nossa, é imediato. Quando você passa ele no pezinho aqui, na região dos dedinhos, então faz uma massagem, você acalma seu pulmão. É muito assim, você vai observando o tanto que você respira melhor. E é um óleo que você pode também estar passando aqui, ó, na frente, na costas, pezinho e isso.
Timo, Tô né? lembrando. Aqui é o timo, gente. Nessa região aqui, ó, é o timo. E aqui trabalha muito o nosso sistema imunológico. Então, quando a gente Isso. passa aqui, ele vai fortalecer seu sistema imunológico. O Brief, ele é um blend, tá vendo? Ele tem lemon, canela, hortelã-pimenta, folha de louro, ravensara e cardamomo e eucalipto. Olha o quanto ele é completo. Eu coloquei a forma do Rolon porque você pode comprar o gotas e fazer o seu Rolon para deixar na bolsa. É um óleo que nós não tomamos, apenas usamos topicamente. E eu gosto, eu falo que eu gosto de usar ele para impermeabilizar, assim. Se eu vou num lugar que tem muita gente, eu sempre passo antes, atrás dos ouvidos, assim, das orelhas. Ontem meu pai estava com um zumbido e ele que falava: "Você está escutando? Tem um zumbido." E eu passei o brief aqui e passei logo depois o melaleuca eu vim embora. A moça já me ligou falando que ele tinha dormido. Então, realmente, assim, ele trabalha muito a questão emocional. Sempre entra nessa, você sempre tenha consciência que tudo que você tem fisiologicamente vem de uma emoção. E os olhos, eles conseguem chegar simultâneos de uma forma muito rápida. E você tem um resultado incrível. On guard, Lu. Aí esse é um óleo incrível, né? É um blend, né? Para proteção, para imunidade. Ele ajuda na limpeza bucal. Tenho usado depois da sua recomendação, tenho sentido muita diferença. É muito legal. Também tem a pasta de dente, né? Eu aproveitei aquela promoção que teve lá, que estava as pequenininhas, e não quero mais ficar sem nunca mais. Então, ele é muito bom. Melhor do que qualquer enxaguante bucal que você imaginar aí, né? Ele quando a gente está com a garganta incomodando ali, irritada, a gente pode passar por fora, mas também pode ingeri-lo, né? Esses dias eu estava com a garganta bem irritada, eu misturei o copaíba com o melaleuca e o onguard e eu senti muita diferença, assim, melhorei muito rápido. O nariz ficou meio assim por causa da mudança que eu estou fazendo aqui, aí acaba que poeira, mas a garganta não senti mais nada, então a gente pode também diluir e passar, né, na garganta para sentir esse alívio. Na questão da higiene bucal, ele previne o tártaro, é muito interessante a gente fazer o uso dele assim. A gente, às vezes, eu usava mesmo até para limpar aqui em casa, eu colocava água quente no balde, 2 gotinhas, né, e já sentia uma diferença, mas depois que eu comecei a usar ele para mim mesmo, assim, na higiene bucal dos meus filhos também, eu simplesmente incrível, né? Então ele ajuda muito nessa questão de bactérias, né? Ele é antibactericida, ele ajuda no emocional, guardião, né? Ele protege ali aquelas energias, né? Aumenta a nossa imunidade. Então, às vezes, quando a gente está emocionalmente ali com medo, receoso, ou aquela pessoa que às vezes deixa a gente um pouco incomodado, usar ele no difusor é muito legal, eu experimentei, então super recomendo, porque às vezes a gente fica retraído, né? Dependendo da situação onde a gente vai estar, ou pessoas que vão vir no nosso ambiente. Então, eu fiz o teste. Eu vi uma pessoa que eu tenho um pouco, sabe, aquela vibração meio estranha. Coloquei, foi incrível, não fiquei me sentindo pesada, muito bom. E não é nem questão espiritual, não, é questão assim de vibração mesmo, né? Então, foi algo bem positivo. Eu fiquei impressionada com dessa forma de usá-lo, né? Então a gente vê que protege de várias formas, não só por dentro, assim, na questão fisiológica, mas também trabalha o nosso emocional de uma forma incrível. Super recomendo. Exatamente. Olha, ele tem laranja, cravo, canela, eucalipto, alecrim. Outro dia perguntaram o que que é bom para crescer as unhas. Olha, esse óleo também tem cravo, tem canela, ele tem alecrim. Você pode diluir, passar nas unhas, né? E eu gosto demais. Eu coloquei uma bactéria ali porque, gente, é incrível para tártaro. Tártaro e limpeza bucal é assim. Maravilhoso. E às vezes a gente, por mais que a gente higienize a nossa boca, ainda fica suja, né? Então, assim, sentiu, vai lá, faz uma gotinha, coloca. Agora, se for tomar, sempre dilui, porque ele é forte. Então, coloca numa colherinha de mel. Eu já estou até acostumada, mas tem muita gente que acha bem forte por causa do cravo, da canela. Então, pode colocar numa colherinha de mel, azeite também pode, tá bom? E o melaleuca, Carolzinha?
Tá sem áudio. Você virou seu telefone? Aí. Não, ele virou sozinho. Melaleu, melaleu que é um óleo. Hoje a gente teve, né? Bobo dele, meu Deus do céu, esse óleo é maravilhoso, maravilhoso. É um óleo da cabeça aos pés, né? Tá colocando aqui as mãos, olha, ele cuida das unhas com fungos, ele limpa parte capilar, então aquele cabelo sempre tá com caspa, ou a limpeza não tá sendo legal, então ele vai fazer aquela limpeza antes de você lavar, você faz uma massagem com os dedos. É um óleo que cuida da parte íntima, né? Tanto o homem quanto a mulher. Importantíssimo, não? É muito rápido, é muito depoimento com ele, assim. Garganta inflamada, passa assim, você sente até o gosto. Você passa pra garganta na hora que você tiver já pra vendo, tá querendo vir a rouquidão, vem placa de bactéria, você passa ele também. Então, o óleo não pode deixar de ter em casa. Melaleuca é muito importante. Para tudo, para a pele, para a unha, para resistência. Então, é um óleo que você fica forte. Então, e pode usar no difusor também, que tem gente que dorme com melaleuca, que eu já ouvi, eu nunca dormi com melaleuca, mas tem muita gente que está dormindo com melaleuca. Então pode ser uma combinação aí com lavanda. Não é à É. toa que teve boba aí do lavanda A com banda melaleuca melaleuca. e lemon, né? Verdade. Pode É, fazer spray, às vezes a pessoa tem mau cheiro nos pés, pode fazer desodorante, né? Desodorante a gente coloca melaleuca e lavanda. O spray pode colocar um gás de melaleuca. E aí só você chamar seu consultor e ele te ensina. Eu falo que quando a gente usa os óleos, gente, 80% da sua farmácia é eliminado, porque você fica mais autônoma. Você consegue fazer os seus próprios produtos, né? O desodorante, creme para. Você faz um sérum para o rosto, para o corpo. É muito bacana essa autonomia, isso é incrível. E quando você for colocar melaleuca na parte íntima, sempre dilui, né? Porque às vezes a gente estava até ensinando a colocar uma gotinha direto na calcinha ou na cueca. Mas põe uma gotinha de óleo vegetal com uma gota de melaleuca que passa mesmo para a questão de bactérias, fungos, você vai ver como que resolve. E aqui o Deep Blue, né, para a gente fechar. Vai lá, Lu. O Deep Blue é excelente para alívio das dores, né? Das dores musculares. Ele tem duas versões, né? O óleo, o vidrinho do óleo, e também a pomada, que ajuda demais nessa parte dessas dores musculares, né? É, ele ajuda na artrite, artrose, pode passar na planta dos pés antes de dormir, porque aí vai trazer esse alívio, esse conforto para descansar, né? Ajuda a descansar a perna. Tenho usado muito ele nas minhas massagens, né, na reflexologia, e no escalda-pés também coloco uma gotinha, porque ele alivia ali, ele vai trabalhar essa parte de trazer esse conforto, esse alívio, né? Então, ele com certeza, seja na versão pomada ou na versão das gotinhas, a gente vai ter muitos benefícios, né? Fibromialgia, eu tenho um caso também que estou tratando uma pessoa com fibromialgia, então eu faço as sessões, mas em casa ela continua com o blend, com o Deep Blue e está sentindo muitos benefícios, né? Hematomas também, né? Tendinite, então toda essa parte relacionada aí com o nosso com dores musculares doenças que são causadas, né? Por causa disso, vai ter muitos benefícios de estar usando aí o Deep Blue. Exatamente. Se você tem o óleo, você dilui no óleo vegetal. A pomada não precisa. Na verdade, a pomada ou o óleo, a gente sempre faz um combinado. Ou de piblu com copaíba. Dependendo do nível de dor, a gente pode colocar orégano. Nós não estamos falando sobre ele, mas é um óleo muito potente também para dores. Tem outros óleos, Siberian Free, Lemongrass, que a gente usa junto também para essas dores mais profundas vindo de uma fibromialgia, vindo de uma artrose, uma artrite. E olha quantos óleos tem nessa composição. Inclusive, tem o camomila, erva. Gente, tem um óleo aqui que é o Sempre Viva.
Ele é um óleo bem carinho até da Doterra, mas é um óleo que é muito potente para dores e a dores emocionais que desenvolve a dor muscular. Então, assim, esse Deep Blue, a gente brinca que ele tira a dor com a mão, né? Eu não brinco, não, eu falo verdade, porque ele tira a dor com a mão, assim. Ele é um óleo, é um creme muito potente, tanto o óleo quanto o creme. Se você, né, tem dores musculares, as pessoas estão com muitas dores derivadas a inúmeras questões. E toda dor, ela vem tanto da patologia, vem de parasita, vem do emocional. E esse óleo, ele consegue ter essa capacidade de chegar e te acalmar, né? De amenizar, ok? E aí o lavanda. Vamos fechar, Carol? Vamos, lavanda é um óleo maravilhoso, né? É um óleo que relaxa. Ele acompanha também o Deep Blue, ele relaxa o corpo. Então você pode fazer uma massagem com o Deep Blue à noite, na sola dos pés para dormir ou na coluna. É um óleo ótimo para ajuda no bruxismo, então você pode diluir e passar aqui na região do masseter. É um óleo que ele vai te cuidar da sua pele, vai ajudar no tratamento de melasma, junto com os outros óleos. Eu gosto dele também para cabelo, é um óleo para cabelo, para dar brilho, ele acalma demais, ele deixa o couro cabeludo também muito limpinho. E você pode ingerir ele. Se você não conseguiu dormir passando, inalando, passando na nuca, pega uma gotinha dele, toma uma água e vai sentir no seu corpo se você precisa fazer a ingestão. Senão, você vai inalando ele com constância. Né? Usou um dia, não dormiu, usa outro dia, não deixa de usar. E aí você vai vendo que o seu organismo vai acostumar com o óleo, que o nosso organismo ele vai gostando disso. E é um óleo que você pode usar no difusor também. Maravilhoso. Aí para criança, então, relaxa a mente também. Quer Isso. concluir, Renata? Completando, eu tenho um na minha cozinha, que eu brinco que eu e a cozinha, eu e o fogão, a gente não combina, eu me queimo muito, então ele óleo excelente. Quando você queima, aquelas queimaduras de fogão, você passa, ele tira o ardor, não deixa dar bolha. E queimadura de sol também, toda aqui toda vermelha, mas eu não tô ardendo. Você passa o lavanda, gente, ele tira o ardor e ele protege sua pele, não deixa descascar, comer é bem bacana, tá? Para você conhecer, nós temos o Life Shot, que é uma bebida antioxidante, ele vai trabalhar os radicais livres, ele vai te ajudar o organismo, as frutas vermelhas, elas vão muito nessa parte da artéria, né, essa parte cardiovascular, então ela é muito boa. A gente toma 66 ml todos os dias pela manhã, você escolhe, e toma bastante água durante o dia. E usamos também o suplemento da doTERRA, que é o Build Power, que tem aí zinco, selênio, magnésio, biotina, vitamina C, sódio. É muito importante dizer que o óleo essencial não tem vitamina. Então, quando a gente toma esse suplemento, ele vai repor sua vitamina, ele tem uma quantidade bem bacana. Todo colágeno é importante que você tome com uma vitamina C ou uma laranja ou limão, uma coisa assim. E nesse caso aqui já tem, né? Inclusive ele tem com óleo de laranja, é delicioso de tomar, vira um suco e a gente toma toda noite. E como começar, né? Renata, gostei de tudo. Tem alguém riscando a tela? Como que eu compro? Então, você pode ser uma cliente preferencial e você pode ser um consultor de bem-estar. Qual que é a diferença? A diferença é que o cliente preferencial vai ter 25% de desconto em todos os produtos que você comprar e você ganha um cashback. Toda vez que você comprar, você volta em pontos. Depois você pode trocar em produtos. O consultor de bem-estar, você vai ter de 25% a 55% de desconto, porque você recebe esse cashback, mas você pode compartilhar. Toda vez que você compartilha com alguém, você é bonificada.
Eu falo que nós somos, principalmente nós brasileiros, a gente tem esse dom, né? O que a gente gosta, a gente compartilha. Você vai num salão, você compartilha o cabeleireiro, você vai no açougue, você compartilha, você vai no supermercado, o preço é bom, você compartilha. E normalmente a gente não recebe nada por isso. A Doterra não. Ela escolheu esse tipo de marketing, que é o marketing de relacionamento, que é aquele que eu compartilho e vou te cuidando. Então, eu uso o óleo, eu gosto do óleo, eu tenho benefícios. Por exemplo, a Lucimara, ela falou muito bem, ela usou o óleo e ela está tendo resultado, então ela compartilha com os clientes dela. E com isso ela faz uma segunda renda. Vai chegar um momento que essa renda vai crescer tanto que ela vai escolher, né, o que que ela vai continuar. E a Doterra é assim. Cliente preferencial, o que que é vantagem? É vantagem você se tornar um cliente preferencial, você se torna um membro, mas por que que é vantagem? Porque você vai ter esse desconto sempre quando você comprar, você fica independente, porque Doterra não tem loja física, então você não fica procurando sempre um consultor para repor seus olhos, você participa dos bônus, de todas as promoções. Essa promoção que a Doterra está essa semana são de 4 em 4 meses. O bobo é você compra um e ganha outro. A promoção de hoje de manhã, você comprava o lavanda, que é 148, e ganhava 2 horas, que é o Melaleuca e o Lemon. Tudo de 15 ml. Esgotou em 2, 3 horas, já não tinha mais bobo. Então, assim, realmente vale muito a pena, é uma forma da gente repor todo o nosso estoque. Mas uma vantagem é que, para você que é cliente preferencial, às vezes vocês têm um temor de ter que comprar. É obrigado a comprar sempre? Não, você compra quando você quiser, né? O consultor de bem-estar, sim, ele precisa comprar com frequência, mas o cliente preferencial, não. Então, isso é uma vantagem muito bacana. E aí, existem vários kits. Eu trouxe um só de amostra, mas existem vários. Tem de 11.000, 6.000, 5.000, 4.000, tem de 3.000. Eu gosto de começar com esse aqui. Ele você tem 12, são 11 óleos de 15 ml, são 300 gotas. Você ganha o difusor e você ganha a pomada de Deep Blue, de dor muscular, que é 1.690. Você pode parcelar em até 6 vezes. Então, esse que para mim ele tem o maior custo-benefício. Mas tem outros menores que você conversando com o seu consultor, ele vai ajustar a melhor parcela para você e o melhor produto. Esse aqui é completo, gente. Ele tem frankincense, ele tem copaíba, ele tem lavanda, ele tem todos os óleos que nós falamos aqui. Então, você comprando ele, você vai ser bem atendida. E qual que é a vantagem quando você se torna um cliente também? O consultor, quando você recebe o seu produto na sua casa, a gente entra com você pelo Zoom ou pelo WhatsApp, a gente passa óleo por óleo e a gente vai entender um pouco a sua demanda. E aí a gente vai fazer uma consultoria mesmo. A gente vai te ensinar onde você vai deixar seus óleos, como que você vai usar. Porque assim, você compra, pensa, 12 óleos, você não tem uma assessoria, a tendência é você não usar. Ou então você usar só lavanda que você lembra. E nós ficamos no seu pé. Esse é o nosso trabalho, te ajudar a lembrar de usar os olhos, porque vai chegar um momento que ele vira automático. Como tem muita gente que fala, ai, Renata, eu não tenho disciplina. Eu falei, tem, gente, você não toma banho, você não come, você não dorme, você não escova dente, isso é disciplina. Isso é automático, você aprendeu a fazer isso. Tudo bem que você aprendeu pequenininha, mas você aprendeu. E os olhos são a mesma coisa. A gente não aprendeu a passar mal e ir para uma farmácia, a tomar um remédio, procurar um médico. Os olhos, eles entram nesse papel aí. Ele vai te ajudar. Eu tô com problema digestivo, eu tomo um óleo, eu consigo pelo menos acalmar o fogo que está neste momento até eu procurar um especialista. E às vezes, dependendo de como você faz, nem especialista você vai, você consegue resolver, porque muitas vezes vem do emocional. Então, isso é bacana de você entender, tá? E aqui, para a gente apresentar, né? Esses são os fundadores da Terra e nós somos as consultoras de bem-estar.
Nós escolhemos compartilhar os olhos com você e ajudar, passar. Eu falo que tudo que você ensina, você recebe de volta em questão de experiência, né? Eu falo que eu vivo de gratidão. É muito gostoso a pessoa te ligar e falar que não usa mais remédio, que está melhor de saúde, que emocionalmente está mais segura, mais confiante. Isso tudo o óleo consegue fazer. E o nosso trabalho é ir ajustando até você ir moldando e já acordar de manhã, já saber o que que você tem que usar, já saber que você não pode deixar ficar nervosa, não pode extravasar, né? Você tem ali todo cuidadinho com você mesmo, você em primeiro lugar em todos os momentos. E nós sim ajudamos a curar o mundo. Por quê? Porque a gente vai ajudar as pessoas a sorrirem mais, a ter mais emoção, né? Ela ter mais consciência do dia. Gente, eu vejo as pessoas falando assim, eu vou fazer amanhã, que amanhã não existe. Existe hoje. Amanhã não existe. Então você tem que fazer hoje. Você comprou o negócio, compra hoje, usa hoje, faz hoje. Não deixa para amanhã, porque amanhã você pode ter uma crise e aí você não consegue, né? Então é muito importante você ter essa consciência. O óleo para te trazer consciência, mas ele está aí na palma da sua mão, ok? Eu vou voltar aqui para a gente trabalhar um pouquinho do Zengeste. Então, o Zengeste é um blend que a doTERRA tem, que trabalha toda a parte digestiva. Toda ela vai pegar desde a parte que vai descendo, vai pegar o sistema digestivo e vai chegar lá nos intestinos. Se tem alguma coisa ruim aí, tem que harmonizar, porque senão o intestino para, e aí se tem enjoo, tem gente que tem refluxo, tem várias questões, né? Eu queria que vocês escrevessem aí ou pensassem. Hoje, eu não quero que vocês raciocinem, eu quero que vocês respondam para você mesmo, de bate-pronto, assim. Qual o sabor que você mais gosta? Ácido, amargo, doce, picante ou salgado? De bate-pronto, assim, não raciocínio, porque eu vou falar agora sobre cada um para você saber qual é o órgão que mais atua em você, tá? Então vamos lá. O ácido é o fígado. Então, se você falar, eu gosto de coisa ácida, ácido, eu prefiro, eu gosto do limão azedo, trabalhar mais fígado. Amargo é o coração, acorda com boca amarga, gosta de coisas amargas, aí seu coração tá aí precisando de carinho. Doce, Renata, eu amo um doce, gente. Se escolher, Renata, o que que você quer? Comida ou doce? Eu, doce. Por quê? O meu baço pâncreas, ele é o que grita, sabe? O pezinho na diabetes. Por isso que eu tomo grapefruit, meta-power, lemo, porque o baço pâncreas, cada órgão desse tem um sentimento, tem uma emoção. Então, no caso do baço pâncreas, é a preocupação. São pessoas que ocupam demais a mente, pensa demais. O picante é o pulmão, tá? Pessoas que gostam de coisas mais picantes trabalham mais o pulmão. E o salgado é o rim. Tomar mais água, cuidar mais do rim, trabalhar com lema, zimbro de vez em quando, comprar ali um zimbro para você entrar nesse equilíbrio. Bom? Então, eu quero mostrar para vocês o seguinte: a digestão, ela é um reflexo das suas emoções. Então, muitas vezes você tem enjoo, alguma coisa não bateu bem, né? Muitas vezes o intestino para, porque alguma coisa eu não quero deixar embora. Então, o Zengeste, ele é excelente para o seu metabolismo digestivo. Ele é incrível. Você pode tomar uma gotinha, pode passar no abdômen. Tem gente que tem intolerância alimentar. Toma uma gotinha antes, já sabe que vai ter. Se eu tomar leite, eu passo mal. Então, toma antes de tomar o leite. Se eu comer queijo, por exemplo, se eu como queijo, eu fico com muco. Eu já sei, eu já tomo antes.
Você pode tomar uma gotinha em cima da língua, você pode passar no abdômen uma gotinha, ele vai ter um resultado maravilhoso. E toda noite, quando vai dormir, é um óleo que eu gosto sempre de passar uma gotinha no meu abdômen, porque ele ajuda o metabolismo a acontecer. Ele vai te ajudar a você ter uma noite melhor, principalmente se você janta à noite, né? Porque às vezes a pessoa janta muito tarde e vai dormir. E o digestivo fica daquele jeito, né? Então, toma ali uma gotinha, eu passo no abdômen, você vai ter uma noite de sono mais tranquila. Os óleos que a Doterra colocou nesse blend, olha bem, estrela de anis, hortelã-pimenta, gengibre, cominho, coentro, estragão e erva doce. Então, olha bem, o erva doce é o óleo da responsabilidade, de pessoas que são fadigadas, pessoas que têm falta de desejo. Então, olha que vocês vão ver que no decorrer, você vai entender por que aconteceu isso, né? O peppermint está aí também. É um óleo que traz vigor, traz energia, traz vitalidade, ele ajuda a digestão a acontecer. Ele coloca você para fazer. Ele não te deixa procrastinar. O gengibre, que é o ginger, ele traz o empoderamento, ele tira suas limitações. Às vezes fala, isso eu não consigo, isso eu não posso, isso eu não quero, não sai do lugar. O gengibre, ele dá movimento, e ele ajuda o metabolismo a acontecer. É, o gengibre também ele é muito bom para as pessoas que se sentem derrotadas, sabe? Eu sou já, e, gente, isso é crença limitante. Mas a gente consegue, vai empurrando, empurra que você vai. Você pega no princípio que você não é a sua mente. A sua mente fala, mas você não escuta porque você não é ela. Se ela te põe para baixo, você não sou isso, vou para cima. Eu sou melhor, né? Então, assim, nós somos duas mentes, uma que fica te colocando para baixo e você tem que impulsionar para cima. E o gengibre faz muito isso, ele te ajuda a te empoderar. O coentro, libertação de controle. O digestivo, ele é muito controle. Intestino parado, controle absoluto. Então, assim, às vezes você não digeriu muito bem aquela emoção, ela ficou parada ali, por isso que você tem muito enjoo, você tem refluxo, você tosse. O que que é a tosse na constância? Eu não estou devolvendo o que eu não estou conseguindo, eu tuço. Sabe? Eu fico ali com aquele negócio. Então, quando a pessoa está tossindo muito, eu falo, usa Zengest que você vai ver, 1 minuto você melhora. Por quê? Porque o metabolismo manda embora. Então, emoções paradas. Gente, água, lembra de água. Nós somos o tempo todo água. A água tem que ter movimento. Se ficar parado, fica podre. O nosso intestino, se fica parado, você fica insuportável, você não aguenta, você fica nervosa, você fica com barriga inchada, não pode. Nada em nós pode parar. Tem que mandar embora, tem que deixar ir, né? E emoções negativas, o coentro, o orégano também é muito bom, mas como ele não tem aí, o coentro é muito bom para pessoas negativas. Tudo que vai falar, o negativo vem primeiro. Não, gente, é 50%. Lembra de Renata. Tem uma reta meio, 50% positivo, 50% negativo. Se você escolher 51, vai ser tudo positivo. Então, para de pensar em coisa negativa. Você não é a sua mente. E o estragão. O estragão, eu não conheço, tá? Mas eu estudei sobre ele. Ele é anti-inflamatório, digestivo, calmante e antioxidante. Então, enfim, o que eu quis trazer aqui? Que o Zengest, ele é composto por óleos que te põe para o movimento. Ele faz o seu metabolismo acontecer, ele não deixa parar. Então, por exemplo, eu tenho intolerância à lactose. Eu tomo o Zengest antes, eu não tenho. Se eu esqueço de tomar e eu tomo depois que eu tomei o leite, por exemplo, o muco que fica passa na hora. Então, por quê? Porque ele tem óleos ali que juntos se potencializam, fazem esse trabalho maravilhosamente, e a partir daí a gente tem uma qualidade de vida boa.
Esse é o nosso propósito, né? Os óleos essenciais, eles estão na nossa vida para a gente ter qualidade de vida boa e na nossa mão, e muito rápido. Quem falou que a gente precisa sofrer? Alguém falou isso? Eu não quero sofrer, eu não nasci para sofrer, ninguém aqui nasceu para sofrer. A gente nasceu para ser feliz, para viver em paz e viver com leveza. Você está sofrendo, está errado. E se o óleo chegou na sua mão, e se ainda vai chegar para você que vai assistir essa gravação, aproveite, porque esse é o momento de libertação. O Zangeste, ele traz essa libertação. Você já viu quando você vai ao banheiro, principalmente fazer o número 2, depois você fica feliz, você libera um óleo da alegria, da leveza, vai embora. É, agora tudo para mim é bom. Então, assim, pegue nesse ritmo. Lembra, você não é sua mente. Se ela começou a gritar negativo para você, fala, ih, cheira um peppermint, e vive o hoje, aqui e agora. Presente que importa. Amanhã não chegou ainda. Né? Cada vez que a gente dorme, a gente não sabe se a gente vai acordar amanhã. Então a gente tem que viver hoje. Olha para você viver no presente. Tá bom? Vou só terminar a gravação aqui.